Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, continuando com o tema do Sermão do Monte. Espero que você esteja acompanhando e podendo ser abençoado com tudo que os professores estão falando. É uma honra poder falar desse assunto e muito mais do que uma honra de falar, é uma alegria de poder aprender com os princípios, né? A primeira aula a gente foi bem enfático sobre a importância de estudarmos o Sermão do Monte, porque ele é um parâmetro para nós. Nós olhamos para ele e vemos o quanto precisamos melhorar. Quando a gente se achar alguma coisa, começa a estudar o Sermão do Monte, e aí a gente se reavalia se realmente a gente é essa alguma coisa que a gente acha, ou se a gente é uma pessoa que depende e reconhece que Deus ele é tudo na nossa vida. Tá? Hoje iremos falar sobre um assunto que está em Mateus 7, do 7 ao 12, que fala a respeito da bondade de Deus. Tá? Como Deus trata a bondade. Se nós formos olhar para o Velho Testamento, e nós vemos que todo o Antigo Testamento, a gente vai ler alguns versículos aqui sobre isso, todo o Velho Testamento, toda a lei, ela está alicerçada no amor. Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, se a pessoa exercer o amor em toda a lei, ela não vai transgredir nenhum sequer mandamento. Se ela conseguir amar ao próximo como ela mesma, né? A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Ela vai conseguir cumprir toda a lei. Então nós poderemos pegar toda a lei e chegar e falar assim, olha, qual é o antídoto para a lei ser cumprida? A aplicação do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o ministério da condenação, como disse Paulo, tudo que Paulo disse, o ministério da condenação, ele está todo baseado no amor. Tá? É até estranho dizer o ministério da condenação, por quê? Porque nós somos maus. Nós somos maus. Então ele se torna um ministério de condenação. A lei nos leva ao conhecimento de quão mal, quão ruim nós somos. E a lei nos mostrando qual é o antídoto para isso? A aplicação do amor. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele procura distorcer toda a visão errada que os judeus tinham também da lei, com base nos princípios que a gente vê no Sermão do Monte. Se Deus... E por que eu estou falando isso? Porque um Deus que faz todo um sistema, todo um plano, onde a base é o amor, é porque ele está pensando no amor. É porque ele quer o amor. Quando se fala que Deus é amor, a gente vê uma demonstração na lei. A gente não vê só o amor de Deus na graça. Quer dizer que, peraí, Deus não foi bom, então... Não, Deus sempre foi bom. As dispensações foram oportunidades para o homem conhecer a Deus e a gente conhecer as facetas de Deus, né? O seu caráter, o seu amor é maravilhoso. Então, Deus, ele é amor. Né? Como está lá em Jeremias, eis que os meus pensamentos, né? Eu devo ter, faço aqui. Aqui, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele estava se dirigindo a Israel. Mas isso é uma linha de pensamento de Deus para com os homens. Para com os homens. Né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Todas as promessas que foram direcionadas para Israel, a igreja pode desfrutar, né? As bênçãos de Deus. Né? E ele está conversando com o povo de Israel aqui, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Deus quer fazer o homem prosperar. Deus não quer, acho que foi na aula passada,
na aula sobre ansiedade que eu falei que Deus quer ver a gente bem, Deus não quer ver a gente mal, Deus quer ver os planos. Eu estou passando uma situação difícil porque Deus quer, olha, é complicado, né? É um momento, pode ser um momento da sua vida, né? Mas os planos de Deus são para a gente prosperar, ok? Prosperidade espiritual é a principal, né? E material é você ter o pão de cada dia. Não vos faltar o pão de cada dia. Meus pensamentos são de fazer prosperar e de não causar dano. Deus não trabalha para te pegar na curva e arrebentar com você. Deus ele não fica anotando você na cadernetinha para te pegar. Não. Isso tudo vai acontecer no juízo final. No juízo final, né? Ou no arrebatamento da igreja. Né? Se você for arrebatado, já foi um juízo. Né? Porque você já foi aprovado, absolvido, passou por uma aprovação. Então, os planos de Deus não é para fazer dano. Deus sempre vai trabalhar para o teu favor, para nos abençoar. Porque Ele não tem planos de fazer dano, de causar dano. Okay? Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus quer sempre colocar na nossa boca uma palavra de esperança e um futuro. E isso a gente vê, né? Quando Ele fala que a fé é um firme fundamento. Então, quando a gente adquire a fé, quando a gente pede fé e recebe fé, Ele está colocando em nós esperança. Então, e quem tem esperança em Deus, ele tem um futuro. Tá? Nós vamos ler aqui, antes disso, eu gostaria de fazer questão de frisar Salmo 103, um pouco antes de lermos o texto aqui. A Bíblia diz que no Salmo 103, onde o salmista ele começa a se automotivar, dizendo: bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ok? Ele está dizendo para ele assim: olha, alma, bendize ao Senhor, bendize ao Senhor. O racional aconselhando a alma, né? Aconselhando a si, o seu coração: bendize a minha alma, Senhor. E tudo que é em mim, a minha vida, os meus afazeres, tudo que eu fizer, bendiga o teu santo nome. Né? E ele fala assim: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O não esquecer está atrelado à gratidão, a ser grato a Deus. Quem não é grato, não lembra. Quem é grato, lembra. Não te esqueças. Não deixe de ser grata, ó minha alma. E por quê? Porque ele começa a falar: olha o amor de Deus. É Ele que perdoa as nossas iniquidades. Ele sara as enfermidades. Que redime a tua vida da perdição. Quer dizer, tira a tua vida da perdição. Que te coroa de bondade. Coloca um diadema, uma coroa de bondade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens. Né? De sorte que a tua mocidade se renova como da água. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Está dizendo quem é Deus aqui. Um Deus amoroso. Né? Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em bondade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Isso é demonstração de amor. O perdão é demonstração de amor. Se ele me tratasse conforme as minhas iniquidades, tinha acabado comigo, acabado com você. Então, ele não tratou proporcionalmente as nossas iniquidades, mas ele tratou proporcionalmente ao seu amor e à sua bondade. E é por isso, olha. Por que ele falou esse monte de coisa aqui, ó? Por causa disso. Porque ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Isso é reconhecimento
né, do perdão dele, da gratidão dele. Então, a gente vai estudar um texto agora, que alguém que falou tem essa moral, esse pouquinho que eu falei, né? Então, nós vamos estudar um texto, né? Sabe quando você vai pegar um livro e alguém faz um prefácio, tá? Faz um prefácio a respeito do autor, tá? Então, veja bem, toda a Bíblia é prefácio, a Bíblia é prefácio, se torna um prefácio para o texto que nós vamos ler. Então, aliás, eu poderia dizer que a Bíblia é prefácio para qualquer texto dela mesmo. Tá? Então, se você lê um texto da Bíblia e você fala, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui procede? Aí você vai ver o prefácio. O prefácio é grande. Tá? O prefácio foi escrito, né, pelo Criador, né, em toda a Bíblia, e toda a Bíblia ela valida qualquer texto dela. Qualquer texto que nós lemos na palavra de Deus, ele é legitimado por tudo aquilo que ela já foi escrita, ok? Vamos lá. Então, lembrando sempre que um Deus que quer o meu bem, ele deixa esse texto para nós. Mateus 7, do 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pronto. Essa foi um princípio, ok? Aí ele começa a explicar. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E aí ele dá um novo princípio. Ele começa a explicar. E qual dentre vós, aliás, dá um princípio, ele faz uma comparação. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe trará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Opa! Vamos entender aqui, tá? O pão e o peixe faziam parte da alimentação básica do judeu. Então, por isso que o exemplo é esse. A gente poderia trazer para nós aqui, qual o filho que pedindo arroz e feijão, né, o pai vai dar uma pedra para ele, né? Imagine, e também no deserto, serpentes, né, cobras, então é todo um contexto, né? Todo um contexto. Tipo assim, quem vai pedir um peixe, um alimento, vai receber um veneno, uma cobra, que vai receber a morte, né? Alguém que dá uma cobra para alguém, está querendo o quê? Está querendo matar outra pessoa, ok? Então, qual aquele que pede alimento para o pai? Qual o filho que pede para o pai o alimento e o pai lhe dá uma pedra, né? Ignora a fome dele, né? Ou então, pedindo-lhe peixe, vai lá e te dá a morte, né? Aí ele faz uma outra comparação. Se vós, pois, sendo maus, então eu tenho um princípio aqui, eu sou mau, você é mau, eu sou mau, a humanidade é má, nós somos maus, né? E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus ele se compara a figura do Pai, Deus com a figura do Pai, o ser humano, ok? O Pai humano, a figura paterna humana, ela oferece algo para o filho. A figura paterna, ela procura, de modo geral, satisfazer as necessidades do filho. Então Deus ele compara a figura do pai. Ele fala, mas se você que é pai, sendo maus, saber dar coisas boas, imagine o vosso pai que está nos céus. Quem é o pai que está nos céus? É o pai que é amoroso, que é bondoso, que não nos tratou conforme as nossas iniquidades, que tem pensamentos de paz. Quer dizer, se um que é ruim, ok, eu sou pai, se eu que sou ruim, eu procuro o melhor para as minhas filhas, ok? Muitas vezes, mesmo sem elas perceberem, muitas vezes sem elas saberem, e muitas vezes sem entenderem, ok? Imagine o nosso Pai que está nos céus.
E eu imagino muitas vezes o nosso pai querendo o nosso bem e a gente não entendendo. Né? Da mesma forma que às vezes um filho não entende o bem que o pai quer fazer, né? A gente às vezes não entende o bem que Deus quer nos fazer. Né? Então Deus aponta para a figura paterna. Tá? Agora um cutucão aos homens aí, interessante. Quando ele compara com o pai, né? Ele fala, vós sendo maus, né? Mas quando ele quis comparar o amor dele, né? Ele procurou algo na terra para poder confrontar, algo para poder confrontar, não, para poder comparar. E ele não achou nada, nada que pudesse comparar o amor dele. Olha, aqui ele fala assim, ó, se você que é mal, sabe fazer bem, imagine eu que sou bom. Se você que é mal, sabe, faz o bem para os filhos, imagine eu que sou bom, o que eu não vou fazer pelos meus filhos. Multiplica isso aí inúmeras vezes. Aí ele pega em certa passagem e ele fala assim, eu vou dar pausa daqui a pouco no vídeo e vou procurar o versículo aqui, né? Que fala assim, Deus ele procurou comparar agora o amor dele e ele encontrou aonde? Em lugar nenhum ele encontrou, mas ele encontrou uma boa comparação, o amor de mãe, né? O amor de mãe. Ele comparou o seu amor com o amor de mãe, né? A gente já fala já sobre isso. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui é uma regra de ouro, tá? Ó, versículo aqui, ó. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, né? Não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Ele comparou o amor de mãe. Né? Dá para imaginar uma mãe esquecer do seu filho, abandoná-lo, mas ainda que isso acontecer, que é possível, ok? Eu, contudo, não me esquecerei. Então Deus ele comparou com o amor de mãe. Então a gente, aqui um belo exemplo para a gente entender a bondade de Deus, quando a gente vê o amor de mãe. O amor de mãe é tremendo, né? O colinho da mamãe é mais quente, né? Então Deus compara, né? O colinho de Deus é muito mais quente que o colinho da mamãe, né? Deitar com a vossa cabeça no vosso travesseiro, chore ali, né? Vai chorar na cama, que é lugar quente, sim. Vai lá, a Bíblia fala para um dos salmos, né? Para a gente deitar na nossa cama e chorar na nossa cama, né? E ali entregar na mão de Deus, né? A figura do quarto, né? A figura do quarto. Então vamos voltar lá. Olha que coisa interessante. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha, esta é a lei e os profetas. E por que ele aponta para a lei, meu Deus do céu? Por que ele aponta para a lei? Exatamente por causa daquilo que a gente estava falando. Tá? Quando ele fala assim, lá em Mateus 22, 36 ao 40, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Mestre, qual é o grande mandamento na lei, né, daqueles 10? Qual é o grande mandamento? Né? Olha, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É o temor a Deus. Isso é acima de tudo, ok? Olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer caridade, eu vou fazer o bem para as pessoas, tá ok? Peraí. Se eu só fizer o bem, eu vou estar fazendo somente obras. E as obras não salvam. Mas, se eu atentar para o primeiro e grande mandamento, que é temer a Deus, né? Amar a Deus, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu coração entregue, né? Entrega total. Aliás, a palavra Senhor indica domínio, né? Se eu entregar o meu coração ao domínio do Senhor, né? Esse será o grande mandamento, né?
Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Né? Alma que fala do que? Alma que fala de psique, de raciocínio, de lógica, de atitudes, de caráter, de toda a tua vida, com toda intensidade. Amar de coração e de toda a tua alma, que está dizendo, porque na alma com a alma a gente coloca as coisas em prática. A alma é o sentimento, e com a alma é onde acontece a realização da minha. A alma reflete aquilo que eu ponho em prática. Tudo que eu faço na prática reflete a minha alma. Então, amar a Deus sobre todo o coração e com todos os teus atos e de todo o teu pensamento. Olha, coração, sentimentos, meu pensamento, ok? E com a minha alma, que é tudo aquilo que eu coloco em prática. Estou sendo bem simples na explicação, é lógico, né? O assunto não é esse da aula, né? Não é só esse, né? E esse é o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro. E qual é o segundo? Ele já acrescentou. Eles não perguntaram qual era o segundo. Eles perguntaram qual era o primeiro. O Senhor já pega e já fala, tá, o primeiro é esse, mas ó, não esquece do segundo. Porque o segundo está coladinho. O segundo, né, semelhante a este. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Não é igual, mas é semelhante. Ok? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Amar o próximo como a ti mesmo. Tá? Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. E foi por isso que o Senhor Jesus, ele falou aqui, né? A gente leu aqui no versículo agora, fala assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas. Por que ele mencionou? Exatamente por isso, ok? Onde a gente leu lá no texto, lá, de Mateus 22, do 36 ao 20. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha a palavra aqui, ó. Dependem. O sucesso do cumprimento do Velho Testamento, da lei, depende de amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Israel fracassou em amar a Deus sobre todas as coisas e fracassou em amar ao próximo como a si mesmo. E por ter fracassado, ok? Teve que vir a graça aí. E veio a graça. E a graça nos ajuda a procurar cumprir os mandamentos, né? O Sermão do Monte, que é uma correção da interpretação da lei. Olha que coisa interessante. Não estou defendendo lei aqui, viu? Ok? Estamos na graça. Olha o que diz em Romanos 13:10. O amor, Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eita, meu Deus. Aqui, ó. O cumprimento da lei é o amor. Pronto. Cumpriu a lei. Você é uma pessoa amorosa, né? E olha o que diz aí em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,5. Ora, o final do mandamento é o amor. Quando você cumpre, você se tornou amoroso. É que nem você, por exemplo, olha, tem lei para. Se a pessoa ela mata, ela vai ser presa, ok? Ela rouba, ela vai ser presa. Mas se ela ama, a lei que prende, para ela não tem efeito. Se ela ama, a lei de quem rouba, né, do criminoso, não pega sobre ela. Então, a lei não tem efeito. O Ministério da Condenação, que é punitivo, não tem efeito sobre alguém que ama. Tá? Desculpa com a comparativa aí, eu não vou falar da Covid, porque até essa vacina, ela está sob suspeita, né? Eu vou me vacinar sim, né? Mas ela não é 100% eficaz, ela atenua o problema, tá? Mas imagina que a gente tivesse uma vacina perfeita para um determinado tipo de doença. Tomou, não vai ter. Tomou a certeza, a vacina perfeita, ok? É o amor. Então, a vacina do amor, nada que acontece na lei, se a pessoa cumprir o amor, nada do que acontece na lei, a pessoa vai ser punida por ela. Eu estou colocando aqui a possibilidade que Deus nos abre, né? E olha,
Ora, o fim do mandamento é o amor. É o amor de um coração puro. O amor de um coração puro, né, um coração amoroso, puro, e de uma boa consciência. Tá? Então, quem é amoroso, ele tem, de tabela, uma consciência pura. Ele não tem o sentimento de culpa, né? E de uma fé não fingida. Olha, você anula toda a lei dessa forma. Um coração amoroso, puro, com uma consciência, isso te proporciona uma consciência, tá? Uma consciência tremenda. E isso te estimula a uma fé não fingida, ok? Muitas vezes, sendo maus, nós nos tornamos, nós acabamos sendo fingidos, uma fé fingida, não temos, como eu posso colocar, nossa fé não é idônea, ok? Quando o Senhor ele aborda esse tema que nós demos, ele falou a respeito da oração, né? A importância de orar. Dentro do Sermão do Monte, ele fala a respeito, princípios, né? Mas ele volta, quando ele volta nesse assunto aqui do pedir, dar-se-vos-á, buscar e bater, ele está falando de oração aqui. Está falando de oração, ok? E ele está falando de uma ação em direção a Deus, então ele está se referindo à oração, ok? Inclusive ele usa, né, vários exemplos, existem exemplos na Bíblia, por exemplo aqui, sobre aquele cidadão que vai pedir para o vizinho o pão de madrugada e o camarada levanta, às vezes não porque quer atender o vizinho, mas porque está sendo importunado. Aquela viúva que orou, perseverou em oração, né? Quando o Senhor dá exemplo da perseverança, quando aquela viúva vai lá insistir com o juiz e bate na porta dele, pede, e o juiz iníquo acabou fazendo justiça, e ele fala, mas se o juiz que é iníquo fez a justiça, que dirá eu? Então, Deus ele pega sempre a figura de seres humanos ruins, para mostrar que se o ruim faz coisas boas, imagine ele, né? E aí ele começa a falar, inclusive Lucas 11, do 9 ao 10 também fala, por isso digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois tudo que pede e recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Ele repete isso, né, em Lucas, né? Não é bem ele que repete, né? Seria no caso aqui o evangelista, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, ele agora está falando a respeito da frequência. Qual é a frequência? Constante. Constante. Não como uma mera repetição, ok? Como uma coisa assim, a mecânica da oração, ela tem que ser repetida. Vou orar. Né? O hábito de orar, ele tem que ser constante. Okay? O que eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado, para não virar reza. Tá? Rezar não é orar. Tá? Orar constantemente é diferente de rezar, porque a reza é uma repetição. Okay? Então, mas e o Sermão do Monte? E a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso ela é um modelo de oração. Então, as minhas orações têm que estar em torno dela. Tá? É uma estrutura de oração. Ela é uma estrutura completa de como orar. Okay? Então, eu posso pegar a oração do Pai Nosso, ao Pai Nosso, né? Ao Pai Nosso, não é a oração do Pai Nosso, é a oração ao Pai Nosso. Ok? Ela é uma semente, ela é um modelo, é o DNA que tem que estar dentro da minha oração. Tá? A minha oração tem que estar legitimada com a oração do Pai Nosso. Se
orar algo nas minhas orações que vão de encontro. Olha, uma coisa é ao encontro, né? Ah, Senhor, vem de encontro. De encontro é conflito, tá ok? Vem ao encontro, para se unir ao encontro, tá? Então, quando as minhas orações vão ao encontro do que está no Pai Nosso, eu sou bem ouvido. Quando as minhas orações vão de encontro, elas conflitam com a oração, né? Aí Deus vai ter que usar da misericórdia dele para que eu possa, Deus vai levar em consideração a minha iniquidade e vai tentar me mostrar que eu estou errado. E isso Deus conhece pelo que eu falo, pelo que eu penso. E ele fala também, né, que ele ensina nesse texto, né, uma confiança, né, baseado no crer na bondade de Deus, tá? Quando ele fala assim, ó, nós estamos falando que ele está ensinando aqui uma vida de oração, tá? Buscar e pede. Se a gente pegar, são três verbos, tá? São três verbos que exprimem pedir, buscar e bater. São três verbos. O verbo exprime uma ação. Então são atitudes que a gente toma. Então, aquele que pede, eu estou pedindo, okay? Eu estou batendo, estou orando, são atitudes, tá? Olha que interessante, ó, alguém escreveu que quem pede demonstra humildade. Então, quando eu vou falar com Deus, eu estou orando, eu estou demonstrando humildade. Eu sou humilde. Então, não pedir é uma atitude de arrogância, comodismo, ok? Então, seja humilde, ore. Demonstre sua humildade orando, se prostrando perante Ele e fazendo petições a Ele. Quando você está pedindo a Deus algo, você está demonstrando humildade. Está pedindo para alguém que pode mais do que você, ok? Está demonstrando, quem pede demonstra a necessidade. Tá? Você pode me dar um pão? Estou precisando de pão. Está reconhecendo a sua necessidade. Quem busca está relacionado com o reconhecimento. Estou buscando porque eu reconheço. Eu reconheço o quê? De algo que eu preciso encontrar. Então, quando eu estou orando a Deus, estou reconhecendo que eu preciso daquilo. Então, pedir é humildade, buscar é reconhecimento, tá? E quem bate? Quem bate sabe que depende. Quem bate na porta sabe que depende. Então, quando eu busco, eu estou sendo humilde. Né? Quando eu peço, eu estou sendo humilde. Quando eu busco, estou reconhecendo. A minha busca é inconstante, constante. É um reconhecimento, ok? O meu bater na porta, demonstra dependência. Quando alguém vem bater na tua porta para pedir algo, ela está demonstrando que ela precisa de você. Quando você bate na porta dos céus, você bate na porta dos céus. Você está dizendo assim, Deus, eu dependo, né? Eu dependo de ti, da sua bondade. Tem um pão aí, Deus. Deus, tem aí algo para me dar. Eu dependo de ti. Dependo de ti. Bate na porta do céu. Bata na porta do céu. Sabe por quê? Porque quem está lá dentro tem algo para te dar. É diferente. É diferente quando a gente chega numa casa, a gente bate palma, não tem campainha, a gente não sabe se tem alguém lá dentro. Então a gente bate palma, mas às vezes a gente bate mais alto, a gente bate às vezes mais alto, grita. Aí a gente fala, não tem ninguém. A gente dá as costas e vai embora. Vai embora. Porque não tem ninguém. Mas os céus é o trono de Deus. E a terra
é o escabelo, é o banquinho onde ele apoia seus pés. Você pode bater na porta dos céus, porque tem alguém lá dentro. E uma hora ele vai abrir. Quem bate, se abre. Deus está nos céus. E ele te convida a você bater nesta porta para que ele possa entrar. Olha, eu escrevi algo enquanto eu meditava nessa lição, que fala assim, ó: bate que tem alguém em casa para abrir a porta. É uma certeza. Quando você tem certeza, pode bater. E Deus está lá. E eu coloquei, como nas reflexões sobre a ansiedade que nós falamos, o crer em Deus tira a ansiedade. E quando você anula, né, o crer vira uma mola propulsora que fará você orar, buscar e bater. Então, você crê. Quando você crê, tudo começa aqui, ó. Você crê, e crer anula a ansiedade. Então você modificou. Porque quando você vai agir, você vai agir diante de Deus, você vai buscar a presença de Deus. O que acontece? O diabo, ele não quer que você alcance a provisão de Deus. Então ele lança a ansiedade, ele lança setas, a dúvida, você fica ansioso. Então você fica num sono, você fica num estado de dormência, porque ansioso você não crê. Sem fé, impossível agradar a Deus. Aí quando você consegue dominar a ansiedade, ok? O que acontece? Você começa a orar. E orar de que forma? A mesma fé que dominou a ansiedade, agora ela é uma mola propulsora para você orar, buscar e bater. Agora, quem aplica pedir, buscar e bater, ele descobre os seguintes situações. Outros 3 verbos: receber, encontrar e abrir. Né? Então, quem pede, busca e bate, ele recebe, encontra e abre. Tá? Quem tomou a decisão de pedir, de buscar e bater, ele tem do Senhor Jesus essa certeza que ele vai encontrar, né? Ele vai receber, encontrar e abrir. E eu queria chamar a atenção que isso é um comportamento. Isso é um comportamento. É um estilo de vida. Uma vida que ora, uma vida de que buscar, né? De orar, de pedir, né? É uma vida, é um comportamento que tem que estar em nós. Tem que ser um hábito, ok? Eu falei a respeito da reza, né? Tem que ser um hábito. Se nós tivermos esse hábito, nós teremos uma vida, nós iremos provar melhor do amor de Deus, né? Tem que se controlar aqui, porque senão estoura o horário, né? A petição, olha o que alguém escreveu aqui, ó. A petição do estilo de vida de alguém que ora, não, quer dizer, a oração, tá? Os pedidos de alguém que ora não se restringe somente às necessidades básicas e muito menos aos desejos caprichosos individualistas, mas é um reconhecimento da nossa dependência divina. Quando você tem o hábito de orar, você está reconhecendo que você depende do Senhor. Né? Pense o seguinte, ó, como os pais normais comportam-se diante de pedidos egoístas dos filhos. Você que é pai, mãe, quando o seu filho faz um pedido egoísta, qual é seu comportamento? Comece a tentar projetar isso em Deus. Entender que nós como crentes não somos como os ímpios, nós temos conhecimento
do que agrada e não agrada a Deus. Então a nossa oração tem que ser com prudência, né? Vigiai e orai. Então, se eu já sei o que Deus não gosta, né? Pedis e pedis mal, pedi para gastar no vosso próprio direito, por que eu vou desagradar a Deus? Se eu sei que isso incomoda a Deus, por que eu vou pedir uma coisa que eu sei que incomoda a Deus? Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus, né? Por isso que eu disse, o ímpio não conhece, mas o ímpio pede coisas que alguém um dia disse que até o bandido fala, olha, o bandido fala assim, se Deus quiser eu vou assaltar um banco hoje, né? Não sei de onde ele tirou essa frase, mas eu nunca mais esqueci, né? Ou seja, até para fazer o erro, a pessoa fala em nome de Deus. E por fim, o Senhor fala a respeito de uma regra de ouro. Trate os outros como você quer ser tratado. Não por interesse, mas por ação e reação, talvez, né? Mas por um princípio, né? Porque você se ama. Aquele que se ama, amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo, como eu gostaria que as pessoas me tratassem? Não é uma tarefa simples, não, viu? Quem que não sofreu, quem que não colheu frutos árduos por tratar mal as pessoas e colheu, né? Colheu indiferença. Às vezes, tratando bem, você já é maltratado. Imagine tratando mal, né? E na nossa vida, quantos erros não cometemos, né? Quantos episódios não devia ter falado aquilo, não devia ter pensado aquilo, não devia ter feito aquilo, né? Infelizmente, são sementes que depois geram frutos, que só Deus, muitas vezes, para entrar, interferir e impedir a safra, a colheita de uma semente plantada de forma errada. Para finalizar, o Senhor Jesus, né, quando ele fala isso, né, o Senhor Jesus ele não veio pisar, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir. E aqui é uma demonstração, né? Quando ele fala que, olha, ele veio para cumprir a lei, ele aponta para a lei dos profetas. Faça o bem, né? Aquele que dá um copo d'água a um pequenino não ficará sem a sua paga, né? Deus, ele ainda recompensa. Que coisa linda, né? Coisa linda. Além de fazer o bem, você é abençoado por isso, né? E assim a gente finaliza essa aula aqui, ok? Que você possa refletir e orar pela minha vida. Até a próxima aula. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!